Boa tarde, espero que estejam todos bem. Vamos dar início então à nossa palestra da sessão de saúde de sexta-feira, às 17 horas, na Casa de Fabiano, em sintonia com os nossos companheiros espirituais que sempre estiveram conduzindo o trabalho. Temos então a oportunidade de nos unirmos a eles, né? Então vamos à prece. E que Deus abençoe essa reunião. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como procuramos perdoar nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Graças a Deus e graças a Jesus. Eu queria falar hoje sobre essa nossa atual encarnação e como é que nós estamos levando a nossa vida, né? Como podemos ser felizes perante essa situação tão difícil que o mundo está passando. Então, falando em encarnação, falamos em reencarnação, né? Reencarnamos nesse momento, né? E temos que fazer as nossas reflexões, né? Então, antes de me prolongar nesse assunto, eu queria falar, vamos ver algumas definições, né, sobre essa questão de reencarnação, só para a gente se localizar. Então, no capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, diz assim: a reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas num outro corpo, novamente constituído, e que nada tem a ver com o antigo. Depois diz assim: o Espírito sopra onde quer. Isso foi Jesus que disse. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Significa que não se sabe o que foi nem o que será o Espírito. Nós temos, pelo esquecimento, por misericórdia de Deus, não sabemos quais foram nossas vidas anteriores e nem qual será a nossa próxima, né? Se soubéssemos, seria muito perturbador, porque todos temos um passado, né? E difícil, é só olhar a história, né? Fazemos parte da humanidade, então Deus não, nos dá o esquecimento, nós não sabemos, mas a espiritualidade superior, Deus sabe, né? Temos que confiar nisso, né? Então essa passagem, né, que diz que Jesus disse, né, que o Espírito sopra onde quer, que sabes de onde vem, não sabes de onde vem e nem para onde vai, né? Ela é a consagração do princípio da pré-existência da alma e, por conseguinte, da pluralidade das existências. Quando dos efeitos se quer remontar às causas, a reencarnação aparece como uma necessidade absoluta, uma condição inerente à humanidade, em uma palavra, como uma lei da natureza. Ela se revela pelos seus resultados, de maneira, por assim dizer, material, como o motor oculto se revela pelo movimento que produz. Nós não vemos, mas vemos os resultados, né? Os efeitos. Muita coisa, né, na nossa vida nós não conseguimos ver, mas temos os resultados. Eletricidade você não vê, o vento você não vê, mas você sabe que ele existe. E reencarnação tá aí, né? É uma lei da natureza. Somente ela pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde ele vai, porque se encontra na Terra, e justificar todas as anomalias e todas as injustiças aparentes da vida. Daí que se explica por que tem criança que nasce com doenças que só um adulto poderia ter, né? Uma criança
pequenininha com cirrose hepática, né? E há casos, né? Uma criança de 3 anos que já sai tocando piano, né? Como é que é possível, né? Milagre não existe. Então isso é coisa de outra vida, né? Tá mais do que claro. É só querer ver, né? Sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, a maior parte das máximas do Evangelho são ininteligíveis e por isso tem dado motivo a interpretações tão contraditórias. Esse princípio é a chave que deve restituir-lhes o verdadeiro sentido. É uma questão de tempo, né? Nos primórdios ela era aceita, os judeus já sabiam e outros povos, né? Com o passar do tempo, os homens interpretaram a Bíblia como lhe aprouveram e deixaram de lado esse conceito, né? Mas é uma questão de tempo. Então, vamos então fazer essa reflexão, né? E essa nossa vida aqui? Reencarnamos para quê? Qual que é a nossa prova, né? Perante essa situação que nós estamos passando, ficamos pensando, né? Existem espíritos que têm passado tão difícil, já fizeram tantas coisas difíceis que eles não querem reencarnar, mas um dia eles vão reencarnar, né? Aí vem as encarnações compulsórias, né? Mas a maioria não é tão ruim assim, ou já superou em outras reencarnações suas dificuldades, né? E a gente tem, como espíritos, né? A gente participa, né, da decisão do que nós vamos fazer, né? O que vamos ser, né? Qual será a nossa prova, né? Qual é o próximo ponto que temos que melhorar, como vai ser a nossa próxima vida, né? Mas não sabemos o que é que foi combinado, né? Então ficamos pensando, né? O que será que foi combinado para essa, né? As provas que nós estamos vendo por aí são muitas, né? Será que vamos ficar doentes? Existe a prova dos que ficam doentes, passam por todas aquelas dificuldades, acabam desencarnando. Existem as famílias que sofrem porque perderam o ente querido, né? Existem os profissionais de saúde que estão abrindo mão de suas vidas para cuidar desses doentes. Existem pessoas que estão passando fome porque não podem trabalhar e não ganham dinheiro. Existem pessoas que estão sendo fraudadas, né? A gente vê na televisão casos horríveis de oportunistas, né? E nós, para ficarmos em casa, não deixa de ser uma prova, né? É uma angústia. Ficamos angustiados de ver os outros sofrendo, é uma prova, né? Então, eu vou trazer mais um exemplo para vocês de prova. O que a gente sabe, de qualquer forma, é que como o mundo inteiro está sendo afetado, né, com certeza a espiritualidade está promovendo provas coletivas, né? Podem não ser pelo mesmo motivo do passado, mas que são coletivas são, porque nós estamos falando em milhares e milhares de pessoas que estão desencarnando ao mesmo tempo, né? Então, vou ler para vocês um caso aqui de um desencarne coletivo. Desencarne em carne, né? Chama-se Talidomida, é um conto de Irmão X, está no livro Contos desta e de Outra Vida. Então a espiritualidade estava num curso, né? Estava lá no estudo, e o mentor projeta numa tela cenas do nazismo entre 1939 e 1943. Cenas horríveis, né? Ele mostra os nazistas agindo contra os judeus, né? Então eles invadiam casas dos judeus à noite, trucidavam os judeus, arrancavam, iam puxar o brinco, vinha a orelha, cortavam pernas, braços, pulseira não saía, corta o braço, o dedo, pessoas que iam ajudar e saíam correndo, eles cortavam a perna da pessoa. Então, muitas atrocidades, fora aqueles que foram para a câmara de gás, né?
Isso faz parte do Holocausto, nós sabemos, né? Nós estamos falando especificamente desses ataques que eram feitos nas casas dos judeus à noite, né? E onde muitos eram trucidados. Depois os espíritos veem outra tela. Essa tela já é da época de 1949 e 1953. E ela mostra na espiritualidade, né? Milhares de seres humanos em condições deploráveis. Arrastam-se em desgoverno. Há quem chore a ausência dos braços, quem lastime a perda dos pés. Possível, no entanto, identificar muitos deles. São os mesmos infelizes de 1939 a 1943, participantes das empresas de furto e morte à margem da guerra. Desencarnados, supliciam-se no remorso que lhes incrusta nas consciências. Carregando a mente vincada pelas atrocidades de que foram autores, plasmaram em si, nos órgãos e membros profundamente sensíveis do corpo espiritual, as deformidades que infligiram aos irmãos israelitas indefesos. Então esses espíritos assumiram a forma defeituosa dos judeus que eles trucidaram, né? E depois eles tiveram que reencarnar, né, para continuar o resgate. Então eles já estavam sofrendo na espiritualidade e tiveram que reencarnar na Terra. E esses foram os espíritos que reencarnaram em bebês de mães que tomaram talidomida, né, que foi um medicamento ministrado durante uma geração que causava o nascimento de crianças defeituosas. E é interessante porque nasceram milhares de crianças defeituosas naquela época. Eram os espíritos dos algozes judeus, né, daqueles ataques, e as famílias que acolhiam esses espíritos, essas crianças nasciam defeituosas, também estavam cumprindo uma prova, né, porque não é fácil você cuidar a vida inteira de uma pessoa que é incapaz fisicamente, né. Então, o instrutor então fala, certamente que nem todos os casos de malformação congênita podem ser debitados à influência da talidomida sobre a vida fetal. Em todos os tempos, consoante os princípios de causa e efeito, despontam crianças desfiguradas nos berços terrestres. O estudo, porém, que realizamos pela imagem, esclarece com segurança o fenômeno das ocorrências de má formação que repontaram em massa entre os homens nos últimos tempos. Então foi um encarne coletivo específico para regenerar aqueles espíritos, né? E um dos participantes, né, diz, os alunos, né? Isso quer dizer então, professor, que a talidomida e a aprovação funcionaram em obediência à justiça, mas não será lícito esquecer que o lar e a ciência vigilante dos homens também funcionaram em obediência à misericórdia divina, que a tudo previu, a fim de que a administração daquele medicamento não ultrapassasse os limites justos. Compreenderam? Sim, recebêramos a chave para entender o assunto que envolvia dolorosa disciplina expiatória. E à face da emoção que nos impunha silêncio, a lição foi encerrada. Então o medicamento foi ministrado só para quem tinha que passar pela prova, né? Então é Deus que decide nosso destino, né? E não sabemos, né? Não foram todas as pessoas que tomaram esse medicamento, né? E aqui diz claramente que não são todos os casos de malformação no mundo que são causados pela talidomida. Existem outras doenças, poliomielite, né? E outras doenças que não causam deformação, mas que são letais, né? E são muito sérias. Então, estão pensando em Covid, né? Por que todo mundo fala em Covid? Porque está afetando o mundo inteiro, né? Mas e outras doenças que continuam existindo? Elas são consideradas normais, né? Aquelas doenças endêmicas, como eu aprendi aí no outro estudo com o Renato, né? São doenças que vêm, tem o surto, tem a epidemia, depois decresce o número de pessoas doentes, mas elas nunca
acabam, elas continuam no mundo. E a gente não liga mais para elas, por quê? Por egoísmo, porque não nos afeta, né? A Covid afeta a todos, né? E ela então chama a nossa atenção, né? E então é bem uma prova do nosso egoísmo. Eu estava vendo uma estatística da Organização Mundial de Saúde. Até 2020 existiam, começo de 2020, 20 milhões de crianças no mundo sem acesso à vacina. A vacina nenhuma, gente. Ou seja, poliomielite, sarampo, né? São doenças que estão por aí, matando milhares de crianças. Estamos falando em África, países muito pobres do Oriente e essas regiões ermas do Brasil também, né? Mas ninguém fala muito disso, né? Porque não nos afeta diretamente. Como somos egoístas, e a Covid está aí, né? Então é uma forma da gente despertar, né? Bom, dito tudo isso, e agora? O que fazemos, né? É bom ter essa consciência, né, do nosso egoísmo, né? Mas então vamos ficar com medo, vamos nos desesperar agora que está nos atingindo, né? Vamos nos ficar inconformados, né? Como vamos ser felizes, né? Como levar a vida com essa situação, né? Então, vou ler esse trecho aqui do capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo. Aqui diz assim, sobre a fé e a caridade. Eu vos disse recentemente, meus queridos, do Espírito Protetor, que a caridade sem a fé não seria suficiente para manter entre os homens uma ordem social capaz de fazê-los felizes. Devia ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Podeis encontrar, é verdade, impulsos generosos entre as pessoas sem religião, mas essa caridade austera, que só pode ser exercida pela abnegação, pelo sacrifício constante de todo o interesse egoísta, nada a não ser a fé pode inspirá-la, porque nada além dela nos faz carregar com coragem e perseverança a cruz dessa vida, né? Então é a fé que nos sustenta, né? A fé de que Deus não nos dá o fardo maior do que nós conseguimos carregar, né? Sim, meus filhos, é inútil querer o homem, ávido de prazeres, iludir-se quanto ao seu destino terreno. Estamos num mundo de provas e expiações, né? Não viemos aqui para ser feliz. Temos que aproveitar bem a vida, temos que, obviamente, aproveitar os momentos alegres, né? Mas esse não é o nosso objetivo maior, né? Pretendendo, é inútil querer o homem ávido de prazeres iludir-se quanto ao seu destino terreno, pretendendo que lhe seja permitido ocupar-se apenas da sua felicidade. Certo que Deus nos criou para sermos felizes na eternidade, mas a vida terrena deve servir unicamente para o nosso aperfeiçoamento moral, o qual se conquista mais facilmente com a ajuda do corpo e do mundo material. Sem contar as vicissitudes comuns da vida, a diversidade de vossos gostos, de vossas tendências, de vossas necessidades, são também um meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade. Porque somente à custa de concessões e de sacrifícios mútuos é que podeis manter a harmonia entre elementos tão diversos. Tendes então, entretanto, tendes razão, entretanto, ao afirmar que a felicidade está reservada ao homem neste mundo, se a procurardes antes na prática do bem do que nos prazeres materiais. Então, nós temos essa tendência de procurar os prazeres materiais, mas temos que ter consciência de que essa felicidade que eles nos trazem são efêmeras, né? Passa muito depressa. Temos que ser felizes com a prática do bem. Essa sim fica, né? E faz Deus feliz também conosco, Deus de Jesus. A história da cristandade nos fala dos mártires que caminhavam com alegria para o suplício.
Hoje, na vossa sociedade, para ser cristão, já não se precisa enfrentar a fogueira do mártir, nem o sacrifício da vida, mas única e simplesmente o sacrifício do egoísmo, do orgulho e da vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e fordes sustentados pela fé. Então, somos aí os trabalhadores da última hora, né? Mas Deus não está pedindo para a gente ir para a fogueira e nós não estamos sendo lançados aos leões, gente. Nós precisamos ficar em casa. Esse é o sacrifício, né? Que muitos não estão reticentes e não aceitam, né? Então, o que temos que fazer? Temos que fazer a caridade. Ah, mas não sai muito sincero, não tem importância. Praticando, acaba ficando automático. Né? Aí faz parte da nossa vida. E aí não é aquela caridade feita com interesse. Acaba sendo uma coisa feita de coração. Então, temos que praticar a caridade. O próprio Evangelho fala, né? Do capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Essa frase diz tudo, né? Então, o que fazer dessa encarnação? A caridade. Esse é o caminho, né? A nossa reforma moral, abrir mão do nosso egoísmo, do nosso orgulho, né? Pensar no próximo, procurar ocupar nossa mente com coisas positivas. E quando a gente faz a caridade, a gente já está fazendo isso. Ocupar a mente com coisas positivas. Trabalho e estudo, né? E sempre pedindo a Deus para reforçar a nossa fé, né? Para que a nossa fé seja reforçada, para que a gente consiga passar por essa prova, que não sabemos exatamente qual é ainda, mas qualquer que seja ela, né? Com a fé, né? De que Deus está no controle e que Deus nos dê força para que nós possamos levar em diante essa encarnação da melhor forma possível, né? Se Deus quiser. Então vamos terminar aqui a nossa reflexão, pedindo a Deus todo o amparo, que a nossa fé seja firme, que saibamos enfrentar nossas provas, cumprindo a nossa encarnação de acordo com o combinado. Que possamos abrir mão do nosso egoísmo e orgulho, cumprindo com essa reforma moral que temos que fazer, né? Pedindo a todos que sofrem, aos que não têm fé e não têm o conhecimento que a doutrina nos traz, a todos que se dedicam aos doentes, como sempre pedimos pelos governantes que tomem decisões sábias, e, enfim, que a nossa fé esteja sempre conosco. Ela é o nosso pilar de sustentação. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, Senhor, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como procuramos perdoar nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Graças a Deus e graças a Jesus. Obrigada. Até a semana que vem. Tchau.